E começamos agora mais um episódio do nosso podcast. Vamos aqui na Paróquia de Cascais, no meio do mês de maio, mês de Maria, mês de peregrinações, mês de primeiras comunhões, mês de tudo e mais alguma coisa. E aqui estamos também a gravar mais um episódio do podcast Vamos, onde vamos partilhando a vida aqui da paróquia e também partilhando aquilo que nos vem chegando da Igreja Universal e qualquer coisa também que nos ajude a crescer aqui por estes meios digitais. Padre Nuno, como é que foi esta última semana, desde a última vez que gravámos? Então, foi ótima, é sempre ótima, é sempre uma graça, andámos por aqui. Foi marcado pela vivência muito dos sacramentos e sacramentais, dos funerais aos batizados e também já vamos a meio caminho das primeiras comunhões deste ano, por isso foi também muito bonito e frutuoso acompanharmos as famílias, particularmente os mais pequenos, nesta sua caminhada de fé e de participação na vida da Igreja. Engraçado como é tão bom vê-los crescer, né? Desde quando eram mais reguilas na missa e andavam assim a correr e a saltar e a distrair os pais e os outros, até ao momento em que começaram a ficar sentadinhos nos bancos da igreja e depois aproximavam-se para receber a bênção e agora estavam todos ansiosos e contentes por receber Nosso Senhor sacramentado na Eucaristia, por isso foi muito bom. É muito bom também fazer parte assim desta caminhada de vida cristã. E no caso de muitos deles, se calhar o Padre Nuno também já os batizou, como eles têm todos 8, 9, Sim. 10 anos, 12. Isso é mais difícil porque aí não consigo reconhecê-los, não é? Como é que eram no dia do batismo e agora na primeira comunhão. Alguns, assim, de pessoas, se calhar mais ligadas, mais próximas aqui à vida comunitária, se calhar consigo reconhecê-los, mas há muitos deles que dizem, foi o Padre Nuno que me batizou, foi o Padre Nuno que me batizou, a minha mãe ou o meu pai diz que foi o Padre que me batizou. E pronto, eu acredito. Mas é um ato de fé. É um ato de fé. São bastantes, e mesmo às vezes são pessoas que a gente até conhece e casou e tudo, mas depois como ou vivem noutros sítios, ou se calhar vão à missa e ficam lá mais para o fundo da igreja e a gente depois não conversa à medida que vão crescendo, não é? E depois a gente perde um bocadinho o rastro. São muitos casamentos, muitos, como quem diz, na perspectiva de um só padre, por assim dizer. É difícil tê-los todos na memória, mas com certeza que no coração e no coração de Deus estão lá todos bem ligados e bem rezados. E já foram 3 levas de primeiras comunhões? Sim, nós este ano temos 5 levas de primeiras comunhões e já foram 3, faltam mais 2. Uhum. Por isso estamos mesmo a meio, já ultrapassámos o meio. Agora vem o grupo mais numeroso, que são todos os da catequese, aqui que vem à catequese ao domingo, por isso não só aqueles que estão no 3º ano da catequese, mas também alguns que entraram mais tarde na catequese e que não tinham a primeira comunhão e que se foram preparando e agora já estão no 5º ou no 6º ano ou no 4º ano e pronto, e chegou também a vez deles de receberem Jesus sacramentado. Muito bem. E depois falta também a catequese dada em língua inglesa, também aqui na paróquia, às quintas-feiras, que fica para a festa do Corpo de Deus, que é no final do mês. Sim, é verdade. Vai ser no dia, não sei quando é que cai este ano, 30, portanto, agora 31. É o Pentecostes este domingo, em que estamos a gravar, depois vai ser Santíssima Trindade e é depois do domingo da Santíssima Trindade. Sim, não é? É na quinta-feira a seguir à Santíssima Trindade. Dia 31 de maio. 30 ou 31? 30. É só ver as contas de quinta-feira quando é que calha, mas é o feriado que aparece nessa semana e que as pessoas nunca sabem o que é. É o Corpo de Deus. 30 de maio, exatamente. 30 de maio. Dia de preceito, que por acaso é sempre daquelas coisas que normalmente as pessoas esquecem-se, né? Acham que é o feriado que tem a ver com os santos, porque estamos a chegar perto dos santos, mas na verdade não, é um dia é o dia em que celebramos a missa, por isso acho que é o mínimo. Onde quer que a gente esteja, fazer fim de semana prolongado ou outra coisa qualquer parecida, é o dia de nós irmos ainda com mais atenção e devoção e, aliás, há muitos sítios onde existem até as procissões do Corpo de Deus e celebrações da adoração do Santíssimo ou celebrações assim com uma preparação ainda mais devota, por isso é o dia em que nós celebramos também a missa de uma forma extraordinária, até porque é a quinta-feira, dia da instituição da Eucaristia,
ali a meio da semana, não é? Por isso é mais um bónus que o Nosso Senhor nos dá. Sim, e dão-nos o bónus que até publicamente se marca com feriado, portanto até ajuda mesmo para marcarmos. E vamos ter a procissão em Lisboa, que por acaso se alguém não foi, vale a pena ir, não é? Que também é a procissão do Corpo de Deus à tarde, nessa quinta-feira, mas até lá ainda vamos ter alguns episódios, portanto se calhar não vale a pena estar agora a sublinhar muito. Aliás, deve ser um episódio nesse próprio dia, se sai sempre às quintas-feiras, em princípio vai sair um nesse dia do Corpo de Deus, pode ser que também seja uma ajuda para nós falarmos sobre a Eucaristia. Sim. Mas pronto, outra das coisas dessa semana foi ter ficado aqui mais sozinho a aguentar aqui o barco, sim, porque o Sr. Padre Mendo na pastoral aqui da paróquia, pronto, disponibilizou-se a andar por aí de um lado para o outro, a acompanhar miúdos e graúdos, e bem, e a rezar por nós. Foste a Fátima quê? 3 vezes? 3 vezes diferentes, sim. A primeira foi uma peregrinação a pé com as crianças mais velhas da Kairos, portanto com quem tinha 10 anos para cima, até aos 15, e éramos uns 50 talvez, e pronto, portanto quarta, quinta e sexta, depois o resto da escola foi lá ter, tivemos missa em conjunto, visitámos o santuário e almoçámos juntos. Depois, sexta-feira, alguns pais da escola, aqueles que foram desafiados e podiam, ou que acederam ao desafio, fomos levados pelo carro de apoio meio caminho para trás, assim, à saída de Santarém, e começámos a andar também para Fátima, portanto saímos de Fátima para depois voltar para Fátima, e foi uma peregrinação engraçada porque éramos pouquinhos, e foi uma peregrinação que fomos bastante à providência, ou seja, não tínhamos propriamente um plano bem definido. Em cada terra que passávamos pedíamos e foi-nos dado, graças a Deus. Primeiro parámos numa primeira terra, passado uns, se não me engano, para aí 12 km de andar, que começámos tarde na sexta-feira, porque tivemos o dia todo com o resto da escola em Fátima, e parámos numa primeira terra que não costuma ser terra de passagem de peregrinação, apesar de, claro, que acaba por ser, não é? Porque muitas peregrinações alternativas acabam por passar por lá, e fomos completamente, como é que se pode dizer, ficámos estupefactos da generosidade grande de toda a gente, quer dizer, de qualquer pessoa, sempre disponíveis para acolher os peregrinos, simpáticas as pessoas na terra. Estava a mercearia fechada e não havia mais sítio nenhum para onde comer, foram abrir a mercearia, não sabia-se bem o que é que se podia comer porque eram só coisas congeladas, e então onde é que íamos cozinhar? A senhora disse, não há problema nenhum que eu cozinho para vocês. Portanto, foi cozinhar para nós, foi a sua casa, cozinhou nas suas coisas, e lá nos serviu também um jantar, para o qual não cobrou praticamente nada, a não ser o custo da coisa em si. E por isso é bonito ver que as pessoas têm mesmo uma grande generosidade para com os peregrinos que passam por lá. E pronto, depois tivemos um ginásio onde dormimos no primeiro dia, um sítio onde também dormimos no segundo, e as pessoas a fazer isso simplesmente pela gratidão que têm no coração, pela generosidade que têm no coração para acolher aquele que vai como peregrino. Na verdade não ganham muito por aquilo, não é? Nem pouco mais ou menos, não recebem nada. E isso aí para muita gente, e sobretudo para um ou outro que vinha de fora, que estava connosco, foi de facto uma experiência transformadora, ver que as pessoas estão contentes de receber o outro, não é? E isso é bonito. Umas pessoas com mais fé, outras com menos fé, daquelas que nos acolhiam, mas ainda assim sempre portas abertas. Parávamos numa terra qualquer e vinha lá a senhora sempre à porta a perguntar onde é que víamos, para onde é que vamos, se não queríamos água fresca, se não queríamos uma cervejinha, se não queríamos isto, se não queríamos aquilo, e fomos completamente atacados por uma onda de generosidade que de facto foi muito bonito de ver. Bom. Além da fraternidade que se desenvolve sempre à volta disso, não é? Que quem caminha junto, quem sofre em conjunto, também cria laços mais fortes, e isso foi muito bom. Depois, domingo, depois no sábado, tive de pedir a uma pessoa que lá da terra que me levasse até Fátima, onde estava o meu carro, e ainda era uma meia hora de distância de carro, e a pessoa também levou, sem cobrar rigorosamente nada, nem que uma pessoa quisesse ajudar não pedia porque não deixavam, era mesmo por generosidade. E pronto, e daí depois voltei para Cascais, onde tivemos as missas de domingo, e no final da missa das 7h15 voltámos para Fátima para a procissão das velas, com alguns jovens que queriam ir, e assim um grupinho ainda aqui de 2, 3 carros aqui de jovens da paróquia, lá fomos, e pronto, e é sempre uma riqueza rezar juntos
E é bonito que a mensagem de Fátima, na verdade, é muito poderosa, não é? É assim, um pequeno resumo do Evangelho, uma pequena atualização do Evangelho, que, pronto, e que tendo aqui mesmo ao lado, é de aproveitar, ajuda-nos a viver melhor também a mensagem cristã. Muito bem. E já depois do 13 de maio, não, no dia 13 de maio mesmo, tivemos aqui uma visita. Tivemos, nós temos apoiado também quer dizer, sim, temos de facto apoiado já há alguns anos, temos alguns paroquianos que estão associados a uma, não sei se pode dizer que é instituição, mas é um movimento, eu não sei bem o que é aquilo, mas que é o Mary's Meals. Sim. Que no fundo é um projeto que angaria fundos para alimentar crianças nas escolas, sobretudo em África, e portanto procura, através de recursos locais e com voluntários locais, garantir que as crianças são alimentadas na escola, portanto que não deixam de ir à escola por uma questão de alimentação, e ao mesmo tempo não deixam de ser alimentadas ainda à escola, portanto é assim um 2 em 1. E o fundador esteve cá, que é um escocês chamado Magnus, se eu não me engano, e tivemos um jantar partilhado com ele. Ele veio à missa antes, que ele é católico e praticante, tem 7 filhos, se eu não me engano. E os voluntários todos do Mary's Meals prepararam aqui um serão simpático com esse jantar partilhado. Depois apresentou-se um pequeno filme do que era o Mary's Meals, e depois, conjuntamente com outros também voluntários aqui da paróquia, deram uma espécie de testemunho / conferência sobre o voluntariado no geral, onde falou o Magnus primeiro sobre isto do Mary's Meals e os desafios que está aí agora a passar o projeto, em particular que acho que vão começar a ir para Moçambique, estava a anunciar ontem, a ver se também faziam um projeto em Moçambique. Sim, eles neste momento, pelo que se angaria, não é? Alimentam 2,4 milhões de crianças todos os dias. Sim. É assim uma coisa é impressionante. Ele começou quando rebentou a guerra nos Balcãs, na Bósnia, e com um grupo lá de amigos, imagino eu, da Escócia, não sei como, mas pronto, lá da Escócia, lá veio com os caminhões trazer bens que foram recolhendo para dar, e depois a partir daí continuou, porque os bens não acabavam, não é? Então ele fazia o propósito e dava conta de que fazia chegar àqueles que mais precisavam, e pronto, e depois como ele disse, fez como que um voto a Nossa Senhora também, ele muito voto de Nossa Senhora, por isso é que também tem este nome, não é? Das refeições de Maria, e também na Bósnia, em Medjugorje também colocou este projeto, este serviço aos pés de Nossa Senhora, e disse, enquanto houver gente para alimentar, e houver bens para dar para alimentar, eu consagro a minha vida a este serviço. E já lá vão 40 anos. Ui, não sei se é tanto. É? Menos, sim, 30 e muitos. Sim, aquilo, a guerra deve ter sido nos 80s, 90s, finais dos 80s, princípios de 90s. Anos 90, sim. Princípio de 90 são 30 anos, sim. Sim. E sim, portanto, foi um serão bem passado. Depois falaram também alguns dos nossos amigos à mão aqui da paróquia, que pronto, deram um bocadinho de testemunho, cada um na sua dimensão do que é que foi inspirado a fazer no âmbito da caridade. E teve bastante gente até estava o salão cheio lá em baixo. Mas claro que não é pelos números, mas é sempre também bom saber quando se faz coisas que as pessoas têm interesse, não é? Sim. E também para ir despertando um bocadinho que é estas iniciativas pequeninas e locais, 20 euros alimentam uma criança o ano todo. Normalmente é mais ou menos esse o rácio, não é? Por isso as pequenas coisas feitas, não é? Em pequenos grupos ou até individualmente marcam a diferença de uma vida, não é? E por isso também é uma das coisas engraçadas deste projeto, que é muito terra a terra, ou seja, ele teve que criar aqui de certeza, com certeza uma logística até mesmo de acompanhamento e de validação e de ir, como é que se diz, de ir vendo se as coisas estão a correr bem, se não estão a correr bem, o que é mais preciso, o que é menos preciso, mas depois também criar uma rede enorme onde cada cêntimo conta, onde cada criança no seu bairro pode vender limonadas e angariou 100 euros, e esses 100 euros são todos aplicados numa refeição, não é? E por isso é que é muito bom, é
A gente só tem 5 pães e 2 peixes, não é? Mas dá para alimentar uma multidão. A gente só tem estes nadas, não é? Mas dá para transformar vidas. Sim. É engraçado. Eu ontem, depois à noite, ainda estive a ver alguns filmes lá deles, não é? Da Mary's Mills, e aquilo de facto é impressionante. É impressionante e entusiasmante. Sim. E é sempre um ponto de encontro este tipo de conversas. Lá está para motivar outros que estavam aí. Gente que nunca tinha visto nada, não é? E foi puxada por isto de vir o fundador e de ser uma coisa de caridade e tudo. E depois dava assim um toque a uma outra pessoa lá dos amigos. Olha, aqueles vale a pena irem falar porque parece que é gente que também está interessada em ajudar e tudo mais. Então, assim, há alguns amigos à mão, sim. E vai-se fazendo assim a rede também de apoio, que há sempre muito a fazer, não é? E às vezes são coisas que temos mesmo dentro de nós e que basta só 3 ou 4 falarem do assunto e começarem a pôr mãos à obra, não é? Sim. Seja nisto nas refeições no outro lado do mundo, seja em coisas aqui mesmo ao lado e que pode estar à nossa porta, não é? Eu não sei se os vou denunciar e se vão ter que pagar uma multa, mas depois à noite alguns voluntários, quando saíram, estavam a pôr folhetos nos carros, autocolantes nas paredes e nos bancos, não é? Por isso, se virem assim um coração azul a dizer Mary's Mill e depois com QR Code, de certeza que é para termos informação direta do que é e como é que podemos ajudar e colaborar. Por isso, se virem isso, pelo menos aqui à volta da igreja, eu vi que eles puseram aí em alguns sítios, mesmo no chão, assim uns autocolantes. Por isso foi um bocadinho também o fruto dessa noite. Sim. Bem, mas não era disso que nós vínhamos falar hoje, apesar de estar a comentar. Sim. Íamos falar de esperança hoje. Sim, olha, um dos vídeos de lá do Mary's Mill, o título era mesmo A Geração Esperança, que era um bocadinho acompanhar assim, um percurso lá das escolas, desde antes de haver esta companhia, este guarda-chuva, não é? Esta ajuda das refeições, até depois de já estar consolidado e ver como o número das crianças na escola aumentou, como a produtividade, ou seja, a atenção, a alegria, a disponibilidade, também, até se quisermos o sucesso escolar, em tudo aquilo que se pode medir também aumentou. Por isso, e como alguns, pronto, acabaram a escolaridade, pelo menos naquele nível, não é? Muito à conta também desta ajuda, não é? E por isso era um bocadinho apresentar os frutos já, não é? Imediatos, não é? Dessa educação de tantas crianças. E pronto, e hoje então se calhar falamos um bocadinho sobre a esperança. Foi a última catequese do Papa Francisco, agora no mês de maio, nas audiências de quarta-feira. Foi também o título que ele escolheu para a bula que apresenta este jubileu do ano 2025, o jubileu da encarnação. E por isso, se calhar, vamos falar um bocadinho sobre a Dona Esperança. E além disso, depois também um texto de C.S. Lewis que fala-nos da esperança, não é? Um clássico do cristianismo puro e simples, não é? O Mere Christianity. Sim. Que, pronto... Sim, é num tom assim, mais desafiante, é um tom mais apologético, com certeza de acordo com a doutrina, mas num tom mais saudavelmente provocatório para a gente não ter medo de ter esperança, basicamente. Sim. Então, começamos pelos vícios e virtudes? Sim, então na catequese dia 8 de maio, ou na audiência de 8 de maio, a catequese que o Santo Padre faz a todos os que estão em Roma, peregrinos, mas depois também a todos aqueles que vão acompanhando. Então quis falar, começou a falar sobre as virtudes teologais, não é? A fé, a esperança e a caridade. Depois de ter falado sobre a fé, então neste dia 8 de maio escolheu a esperança para nos dar esta pequenina catequese. E começa com uma sintética citação do Catecismo da Igreja Católica, no ponto 1817, a dizer que a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos o reino dos céus e a vida eterna como nossa felicidade, pondo toda a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não nas nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Ponto. Não há melhor definição do que esta. Não é? A esperança é uma virtude teologal, só que nos vem de Deus, pela qual desejamos o reino dos céus e a vida eterna como nossa felicidade, e pondo toda a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos nas nossas forças, mas no socorro e na graça do Espírito Santo. Então, como começa logo por dizer o Santo Padre, que a esperança é a resposta oferecida ao nosso coração quando brota em nós aquela pergunta do absoluto, ou aquela pergunta absoluta. O que será de mim? Qual é que é a meta da viagem? Qual é que é o destino do mundo?
E pronto, e não ter resposta a esta pergunta produz uma certa tristeza, não é? Porque se o caminho da minha vida não tem sentido, se não há nada no princípio, se não há nada no fim, então porque é que vale a pena caminhar? Não é? Uhum. E eu lembro, por exemplo, de um pequenino lá na Ilha do Príncipe, da primeira vez que fui lá, em que estávamos ali a meio do ano da escolaridade dele, e estávamos na conversa, e não sei o que mais, então não vais à escola, e eu, não me apetece, lá para o ano. Mas estás a perder o ano? Não, então não tenho nada para fazer, estou aqui, ou seja, não tenho qualquer tipo de horizonte, não é? Estou aqui nesta ilha pequenininha, não me apetece ir este ano, vou para o ano, pronto, logo se vê. Ou seja, não havia sentido nenhum para esse caminhar, e isso era uma pobreza angustiante, não é? De não poder propor, não é? Da vida, não é? Não propor este horizonte melhor e maior, não é? Por outro lado, se traz tristeza, pode também traduzir uma certa revolta. Então, de que é que vale a pena eu estar a fazer isto? Porque é que vale a pena ser bom, não é? Ser prudente, ser justo, ser forte, ser temperante, não é? Aqui as virtudes cardeais, as virtudes assim, principais, que o Santo Padre também já falou nas outras catequeses anteriores, não é? De que vale a pena estar aqui a fazer estas coisas todas, a gastar a minha esperança, se não vale nada, não é? E por isso pode haver esta revolta de não encontrar este sentido primeiro e último da nossa vida. Uhum. Como diz o Papa Bento XVI, que o Papa Francisco cita na carta encíclica Spe Salvi, somente quando o futuro é certo, como realidade positiva, é que se torna vivível também o presente. E por isso é bom nós acolhermos este dom, esta virtude da parte de Deus, para vivermos com esperança o nosso tempo também marcado com coisas boas e com coisas menos boas, mas que a esperança não nos falte nem nos engane. Uhum. E como continua logo o Santo Padre a dizer que o cristão tem esperança não por mérito próprio, mas porque Cristo morreu, ressuscitou e deu o seu Espírito, deu o Espírito Santo à Igreja. Ou seja, vem de Deus. Vem de Deus, ou seja, já veio pela morte e ressurreição de Jesus, ele a mostrar-nos para que é que fomos feitos e de onde é que fomos renascidos, não é? E para onde é que a nossa vida se orienta nele, não é? Por isso é de facto uma virtude teologal, quer dizer que é uma virtude de Deus, não deriva de nós, não é uma obstinação que nos queremos convencer, não é? Às vezes podia ser, ou seja, temos assim uma ilusão, assim uma força, não sei, uma ideia tão forte, tão poderosa, um ideal tão extraordinário que a gente vive à luz disso, não é? Com a expectativa que isso possa concretizar-se. Não, é um dom de Deus, é um dom que vem diretamente de Deus, a partir deste sinal, desta prova da morte e da ressurreição de Jesus. Aliás, os próprios cristãos podem viver, em alguns momentos, um certo ceticismo. Uhum. E o Santo Padre cita aquela passagem extraordinária da carta de São Paulo aos Coríntios, e os Coríntios tinham, pelo que a gente depois percebe pelas palavras que São Paulo escreve nas suas epístolas, dá para perceber que os Coríntios tinham uma certa dificuldade em acreditar que Jesus tinha ressuscitado, ou seja, concebiam uma fé na lógica de fazer o bem, ser justos uns com os outros, ajudarem-se mutuamente, viverem em ambiente pacífico e familiar. Tudo isso é bom, tudo isso é desejável, tudo isso é atraente, tudo isso cria dinamismo, se calhar mais humano nas suas circunstâncias, mas em relação à ressurreição de Jesus tinham dificuldade em acreditar. Então dizia São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda viveis nos vossos pecados. Sim. Por isso, até os que morreram em Cristo pereceram. Se tão somente nesta vida esperamos em Cristo,
somos os mais miseráveis de todos os homens. Como se dissesse, diz o Papa Francisco, se acreditares na ressurreição de Cristo, então sabes com certeza que nenhuma derrota, nenhuma morte é para sempre. Mas se não acreditares na ressurreição de Cristo, então tudo se torna vazio, até a pregação dos apóstolos. E pronto, a raiz da nossa esperança é a ressurreição de Jesus. Então começa, mais uma vez, assim, o contraponto na catequese do Santo Padre, quando diz como é que nós falhamos contra a esperança. Diz ele, quando é que pecamos, não é? contra a esperança. E diz assim, de uma forma muito, muito, muito simples, mas também muito, muito direta, né? Que podemos pecar contra a virtude da esperança quando vivemos as saudades negativas, as nossas melancolias, quando pensamos que as felicidades do passado estão enterradas para sempre, já tudo passou, já não volta. Pecamos contra a esperança quando desanimamos, né? Diante dos nossos pecados, esquecendo que Deus é misericordioso e maior do que o nosso coração. E que perdoa sempre, não é? Termina ele, quando o amor de Deus deixa de ser um fogo eterno e não temos a coragem de tomar decisões que nos comprometam para toda a vida. E são algumas das situações onde a nossa vida, não é, pode ser um contratestemunho desta virtude que recebemos de Deus. Depois termina, e eu acho que este parágrafo da catequese vai ser o refrão do Papa Francisco durante todo o jubileu, e tem sido também nos últimos tempos, não é? Quando diz: o mundo de hoje tem muita necessidade desta virtude cristã. O mundo precisa de esperança. O mundo precisa da esperança. Depois ele continua: assim também como tem necessidade da paciência. Uma virtude que caminha de mãos dadas com a esperança. Por isso, a esperança é paciente, não é ansiosa. Sabemos que é certo, que é seguro essa vida eterna, não é? Mas não vivemos angustiados por ainda não a experimentarmos plenamente. Sim. Esperança e paciência caminham de mãos dadas, diz aqui no fim. Exatamente. E que os homens pacientes são tecelões de bem. É verdade. E pronto, depois termina também a falar como a esperança é a virtude de quem é jovem de coração. Né? E neste sentido a idade não conta necessariamente, né? Porque até os mais velhos, com os olhos cheios de luz, que vivem em intenção permanente para o futuro, e até depois dá o exemplo do Simeão e da Ana, quando Jesus foi apresentado no templo, não é? E a forma como Simeão reconheceu, né, naquele menino, naquele bebê, o cumprimento de todas as promessas de Deus, do Antigo Testamento, e cantou esse cântico que nós usamos sempre nas completas, não é? O Nunc Dimittis, não é? Agora podes deixar em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. E diz o Santo Padre de uma forma também, julgo eu, muito, muito sentida e emotiva, com certeza até identificando-se também de uma forma muito próxima, quando diz: que felicidade se fosse assim para todos nós, se depois de uma longa peregrinação, pousando alforje e cajado, o nosso coração se enchesse de uma alegria nunca antes sentida, e também nós pudéssemos exclamar, como o velho Simeão, este cântico de louvor. Pronto, depois termina com umas palavras de incentivo para irmos em frente, não é? Eu quase certeza que estas palavras não estavam escritas, estou mesmo a imaginar o Papa Francisco com os papéis na mão, a olhar depois em frente para toda a multidão que estava na Praça de São Pedro, não é? Irmãos e irmãs, vamos em frente, peçamos a graça de ter esperança com paciência. Olhar sempre para o encontro definitivo. Pensar sempre que o Senhor está perto de nós, que a morte nunca será vencedora. Vamos em frente e peçamos ao Senhor que nos conceda esta grande virtude da esperança, acompanhada pela paciência. Obrigado. Foi assim, obrigado. O último parágrafo, que julgo que foi assim a síntese e o resumo que o Santo Padre quis deixar àqueles ouvintes. Muito bem. Então, falamos de esperança na catequese, falamos de esperança também na bula que o Papa Francisco lançou. Quando é que foi? Foi quarta-feira? Sim, foi no dia da Ascensão, no dia 9 de maio. Por isso, na quinta-feira.
Sim, que tem este título Spes non confundit. Sim, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, que é no capítulo 5 né, da carta de São Paulo aos Romanos. Então, se calhar pode ser uma grande surpresa para alguns daqueles que nos ouvem, né? Mas nós vamos ter um jubileu agora em 2025. É fácil de fazer as contas. Há os jubileus grandes, que são de 50 em 50 anos, que já estão desde o livro do Levítico, não é? Que são 7 vezes 7 dá 49, e depois ao 50º, não é? Há um ano jubilar, há um ano de repouso, há um ano de pousio, há um ano de recomeço e de celebração. Então temos esses grandes jubileus de 50 em 50 anos, que depois também, como é óbvio, se confundem ou se ligam nos 100 em 100 anos, nos 200 em 200 anos, 500 em 500 anos, até de 1000 em 1000 anos. Nós fizemos agora o jubileu do ano 2000, boa parte de nós, se calhar tu ainda eras um bebezinho, mas pronto, mas já há boa 10 parte... anos, já tinha feito a primeira comunhão. Já não é mau, mas pronto, mas se calhar alguns mais adultos também já viveram esse jubileu, com algumas peregrinações e coisas parecidas, e agora voltámos a ter, 25 anos depois, este primeiro jubileu da encarnação deste terceiro milénio, em 2025. Por isso o jubileu começará no Natal de 2024 e terminará no Natal de 2026. Em 2 anos. Ou seja, não é 2 anos, porque o Natal começa normalmente em dezembro e acaba em janeiro. No tempo de Natal. O tempo do Natal de 2025, sim, acaba em 2026. Por isso, e começa e acaba assim com o Santo Padre, em Roma, e por isso o Santo Padre abrirá a Porta Santa na Basílica de São Pedro, que é do lado direito, não é do lado esquerdo. Quem está a olhar para a Basílica. Eu acho que é do direito, assim. Exatamente, eu também acho, tenho essa impressão. A Porta Santa será aberta... Acho que é logo ali ao lado de Pietà. Exatamente. Dia 24 de dezembro de 2024 abrirá a Porta Santa e fechará a Porta Santa no dia 6 de janeiro de 2026. Por isso é 1 ano e 15 dias para aí. E depois, dentro desse tempo, normalmente ali nos domingos da Sagrada Família, o Papa abrirá também as portas das outras basílicas maiores de Roma e convidará os bispos em cada uma das suas dioceses a abrir também as portas das catedrais, também essa Porta Santa desse jubileu da encarnação. E convida também, como tem sido hábito nos jubileus, que os bispos possam proclamar de uma forma extraordinária para esse ano algumas igrejas jubilares menores, ou seja, algumas igrejas que funcionem mais próximo das comunidades e que possam servir também como igrejas jubilares nesses dias. Por isso, em termos de prioridade, temos sempre a Basílica de São Pedro, Santo Padre, que será o primeiro a abrir e o último a fechar, e depois tudo lá dentro, não é? Tudo mais encaixotadinho, a abrir depois e a fechar antes, estão esses níveis das basílicas ou das igrejas. Sim. E pronto, então é esse jubileu, o jubileu da encarnação, Deus que veio ao nosso mundo, que nós vamos celebrar com grande alegria e espírito de penitência e de conversão nesse ano da graça de 2025. Então o Santo Padre escreveu esta bula a proclamar esse jubileu ordinário, tendo como tema esta citação da Carta de São Paulo aos Romanos. A esperança não engana. Sim. Então diz ele, logo no princípio, no primeiro número desta bula: sob o sinal da esperança, o apóstolo Paulo infunde coragem à comunidade cristã de Roma. A esperança é também a mensagem central do próximo jubileu, que, segundo uma antiga tradição, o Papa proclama de 25 em 25 anos. Penso em todos os peregrinos da esperança, ou de esperança, que chegarão a Roma para viver o Ano Santo. E quantos, não podendo vir à cidade dos apóstolos Pedro e Paulo, vão celebrar nas igrejas particulares. Possa ser para todos um momento de encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus, porta da salvação. Com Ele, que a Igreja tem por missão anunciar sempre, em toda a parte e a todos, como sendo a nossa esperança. Pronto. Então, convida ou exorta o Santo Padre, a toda a Igreja, que o jubileu seja para todos ocasião de reanimar a esperança. E depois faz aqui um conjunto de citações muito marcadamente paulinas
sobre esta palavra de esperança, como está enraizada também, como está tão declarada e revelada essa esperança na palavra de Deus. Então, cita os primeiros versículos desse capítulo 5, onde depois virá no versículo 5 a esperança não engana. Então cita essas primeiras palavras de São Paulo, quando diz: uma vez que fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, tivemos acesso na fé a esta graça na qual nos encontramos firmemente e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança nasce desta fé, né? Desta fé de certeza de que nosso Senhor morreu e ressuscitou por nós, mas também a esperança nasce do amor. Morreu e ressuscitou por nós como um sinal inequívoco e fecundo do amor que Deus tem por nós. Diz São Paulo nesse mesmo capítulo da Carta aos Romanos: se de facto, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho, com muito mais razão, uma vez reconciliados, havemos de ser salvos pela sua vida. E pronto. E a sua vida manifesta-se então na nossa vida de fé, que começa no batismo, e que se desenvolve e que cresce com a graça de Deus, sempre movida e animada pela esperança e posta em prática pela caridade. Então, continua com algumas citações também da Sagrada Escritura, e agora, já no capítulo 8 da mesma carta de São Paulo aos Romanos, né? Quando São Paulo tem uma das expressões mais felizes, não é? Eloquentes desta sua carta, quando diz: quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Mas em tudo isto saímos mais... Como é que é? Saímos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Depois termina: estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem o abismo, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor nosso. Né? E por isso a esperança, diz o Papa Francisco, não cede nas dificuldades. Funda-se na fé e é alimentada pela caridade. E permitindo assim avançar na vida. E depois tem uma citação também muito bonita e típica de Santo Agostinho, quando ele diz: em qualquer modo de vida não se pode passar sem estas 3 propensões da alma: crer, esperar, amar. Estão aqui todas estas virtudes teologais, e o Santo Padre elege esta esperança também para dar motor, não é? Horizonte a todas as outras. Então, aqui fala um bocadinho das dificuldades, e por isso cito outra vez o início do capítulo 5 da Carta de São Paulo aos Romanos, que quando ele diz: gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a firmeza, e a firmeza a esperança. E por isso nós sabemos que faz parte da nossa vida, da nossa condição mortal, podermos passar por tribulações e por dificuldades, mas isso não deve diminuir a nossa esperança, antes pelo contrário. Como ele diz, as tribulações produzem paciência, a paciência produz a firmeza e a firmeza produz a esperança. Por isso podemos viver em Deus todas estas situações de maior escuridão ou de maior dificuldade, com paciência. E pronto, e fala aqui também um bocadinho sobre a paciência que nos permitirá ou nos permitiria viver não com a lógica que ele sintetiza nesta era da internet, em que tudo é imediato e passageiro, tudo tem que ter 25 segundos ou 1 minuto, senão já não interessa, ficamos tudo pela superficialidade, mas a dizer como seria tão simples nós, se fôssemos ainda capazes de admirar a criação. A criação que obedece às estações do ano, não é?
tem um tempo determinado para os seus frutos, tem as cores diferentes, tem as temperaturas diferentes, e por isso tem a sua cadência própria, e por isso se nós fôssemos capazes de admirar e contemplar a criação, com certeza que a paciência e a esperança seriam mais, digamos, mais naturais. Uhum. Pronto, depois fala aqui um bocadinho sobre a história do jubileu. Se calhar hoje não apetece-me falar muito sobre isso, não é? Vamos falar um bocadinho sobre a esperança, mas pronto. Vamos deixar se calhar para o próximo episódio, não é? Fala aqui um bocadinho que é um caminho de esperança, este caminho da Igreja, e que é também alicerçado em alguns momentos fortes, e fala aqui dos vários jubileus, desde o primeiro conhecido, né, de 1300, fala também de algumas celebrações que vão ocorrer agora entre 2024, né, 2025, é aqui que diz quais é que são as datas, né, da abertura e do fechamento das Portas Santas, fala dos 1700 anos da dedicação da Basílica São João de Latrão, que é a Basílica Catedral do Bispo de Roma, fala também acho que também é dos mesmos 1700 anos do Concílio de Niceia, onde se declarou, onde se começou por fazer, não é, o credo, o credo de Niceia, em que se foi afirmando a divindade de Jesus e a sua humanidade também, e também a comunhão trinitária. Por isso, assim, o núcleo também mais forte, mais seguro da nossa fé. E depois até diz de uma maneira, fala aqui de como pode ser um bom motivo também para o diálogo ecuménico, que este ano, 2025, pelo menos foi assim que eu fiquei com a ideia quando li na diagonal, e depois podemos confirmar, mas este ano, 2025, a data da Páscoa vai ser comum entre a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas. Vai calhar no mesmo domingo. Por isso, ver como podemos também ver este sinal para continuarmos a trabalhar por esta unidade de toda a Igreja, porque esta não unidade é um contra-sinal, um contra-testemunho do Evangelho. Uhum. Depois, há aqui o Santo Padre fala dos sinais de esperança, e por isso dá alguns desafios desses sinais da esperança, em que convida todos, desde os líderes mais visíveis, não é, dos países ou das organizações com mais peso, até depois àquilo que é o comum de todos os fiéis. E quais é que são estes sinais de esperança que o Santo Padre gostaria, rezava muito que se traduzisse neste jubileu do ano 2025, era o primeiro sinal de esperança se traduz em paz para o mundo, em que a guerra não vença, não molde, né, a nossa humanidade. Depois, logo a seguir, vem o sinal de esperança de não ter medo de transmitir a vida, como é tão assustador, pelo menos nas sociedades ocidentais e aparentemente mais desenvolvidas. O desenvolvimento basicamente está a acabar para acabar com a humanidade, porque não há filhos, não há crianças, não há vida. Por isso ter este sinal também de esperança, da proteção da família, da proteção das condições necessárias para que os filhos possam ser acolhidos em amor e possam ser responsavelmente também recebidos, educados e formados, mas que possa haver este sinal de esperança que é a vida que se vai recriando sempre. Uhum. Depois, mais o quê? Outros sinais de esperança. Está aqui, fala de algumas situações de vulnerabilidade, desde os presos. É muito comum nos jubileus haver perdão de dívidas, perdão das coisas, por isso fala dos presos e ver onde é possível e justo poder haver amnistias ou haver redução das penas, que se trabalhe nesse sentido. Fala também das perdões das dívidas dos países mais pobres, né? De uma forma justa, de uma forma equilibrada, de uma forma saudável.
fala de todos aqueles que vivem em dificuldades, dos doentes, dos mais idosos, Dos fala avós e dos avós e dos avós. Dos avós e dos avós, sim. Fala dos migrantes, exilados e refugiados. Os pobres. Os pobres, sim, com certeza. Todos os mais débeis, estão aqui os idosos. Por isso fala aqui de como podemos dar sinais de esperança na forma como crescemos a lidar com todos estes sinais que às vezes nos podem tirar ou nos podem pesar nas razões de ter esperança. Pronto, e depois faz aqui estes apelos, não é? Estes apelos tanto apelos ecuménicos como apelos aos líderes mundiais do cuidado da criação e do respeito entre os povos. E depois dá aqui alguns sinais. Eu acho que este aqui deixámos para seguir, porque é um bocadinho falar já da nossa dimensão mais, se quisermos, mais cristã ou mais devocional do jubileu. Sim. Ou seja, falar do testemunho dos mártires, falar da confissão e arrependimento, falar da oração de comunhão com a igreja, falar das indulgências, da peregrinação. Se calhar fazemos depois aí um episódio especial mesmo só a falar sobre o jubileu propriamente dito e como nós podemos viver esse jubileu. Achas bem? Acho ótimo. Assim, depois nessa altura falamos um bocadinho também sobre sobre a carta lá da penitenciaria apostólica, não é? Em que dá as condições para alcançar as indulgências, não é? E como podemos vivê-las. Então, se calhar, juntamos esse episódio lá mais para a frente. E eventualmente depois também acrescentaremos como é que isso vai ser vivido aqui no Patriarcado, que também é de haver depois um programa especial. Sim, hoje já está a ver o Conselho Presbiteral, que é mais uma das instâncias onde essa proposta está em cima da mesa. Em cima da mesa, em conversa, em discussão. Mas no próximo ano pastoral já sabemos algumas coisas e depois também havemos de traduzi-las aqui para a nossa vigararia e para a nossa paróquia. É muito provável, não sabemos bem ainda qual é que é a decisão do Sr. Patriarca, mas é provável que na vigararia de Cascais haja também uma igreja jubilar, por assim dizer. Um sítio onde a gente possa fazer uma peregrinação, onde a gente possa ir rezar, onde possamos ter confissões habituais, ter outros momentos de oração e de reflexão. Por isso, depois isso lá, quando isso estiver mais ou menos orientado, será também conversado e apresentado aqui. Sim, então para terminar, vamos falar do texto de C.S. Lewis, que é daquele livro clássico que se chama Cristianismo Puro e Simples, ou Mere Christianity em inglês, e fala também, mais uma vez, desta virtude da esperança. Sim, eu estava a ler esta parte aqui, eu gosto. É sempre engraçado de vez em quando lermos assim alguns autores assim, apologetas cristãos. Este nem sequer era católico, mas assim, daqueles clássicos, não é? Porque é sempre bom, mesmo que se calhar as imagens que eles usam se calhar não sejam as mais atuais, se calhar também é um bocadinho fresco, não é? Ouvirmos outras imagens e a gente perceber a lógica da coisa, mesmo que hoje se calhar a gente poderia usar outro tipo de argumentário visível ou sensível. Mas é muito engraçado e por várias razões estive a ler este texto e pronto, e achei curioso estas 5 páginas em que ele fala. Este texto é feito de pequenas, era como se fossem artigos de jornais, não é? Escritos na altura da Primeira Guerra Mundial em Inglaterra, e por isso era assim um bocadinho uma explicação simples e básica de como o cristianismo continuaria a ser, não é? A resposta mais certa e adequada para vivermos bem neste tempo e neste mundo. Eu acho que primeiro foi rádio, foi por rádio e depois é que passou para jornal. Exatamente. E depois passou para livro. Exatamente, é isso mesmo. Sim, exatamente. Tinha assim na rádio até mesmo para poder chegar aos soldados ingleses que estavam lá nas trincheiras. Então, o que é que nos fala este texto sobre a esperança? Então, começa por dizer que aquilo que nós já sabemos também. A esperança é uma das virtudes teologais, mas isto significa uma visão constantemente voltada para a frente, para o mundo do eterno, para o eterno, mas que não é uma forma de escape ou uma forma de ilusão.
mas sim uma atitude típica do cristão. Depois ele dá assim alguns exemplos de como aqueles que têm os olhos postos no céu operam transformações aqui na terra. Ao contrário, os outros que deixam de pensar no céu, no mundo vindouro, e querem transformar as coisas da terra como se fossem as finais, são esquecidos e são ultrapassados. E dá assim aqui alguns exemplos, mas nós próprios todos saberemos reconhecer, não é? Porque é que a Madre Teresa abraçava os moribundos e lhes curava as feridas, não é? Porque amava Jesus, ponto. Não é? E esse amor a Jesus manifestava-se e refletia-se em cada rosto de gente necessitada que via à sua frente. Porque se quisesse acabar com a fome no mundo, ela teria vivido desesperada a vida toda, porque não, por mais que trabalhasse, mais fome havia, mais pobres haveriam. Não é? E era com esta esperança da eternidade, esta certeza de que podia amar o seu amado, nos mais pobres e frágeis, como ele próprio tinha ensinado e dito, então ela de facto marcou a diferença. E por aí adiante. Sabe? Sim, e dá este exemplo também engraçado que é: a saúde é uma grande bênção, mas na mesma hora em que você faz dela o seu objetivo supremo e direto, torna-se um hipocondríaco que fica imaginando o que pode estar errado consigo mesmo. Só temos chance de ter boa saúde se desejarmos outras coisas além disso. Comida, jogos, diversão, ar puro. E pronto, isto é só para dar um exemplo. Se apontamos para isso aí como o objetivo final, só apontamos para as coisas deste mundo apenas como objetivo final, vamos ficar tipo obcecados na política, obcecados em coisas não sei o quê, e em vez de nós melhorarmos, pelo contrário, vamos estar tramados porque sim, porque é assim, é esta regra que ele diz, esta é uma regra que parece um contrassenso, que é quando pomos o nosso objetivo final em qualquer coisa maior, o que está aqui tem também um benefício, porque está posto no sítio certo o alvo, não é? Sim, diz mesmo, nunca devemos querer salvar a civilização enquanto ela for o nosso objetivo principal. Temos de aprender a desejar outra coisa ainda mais do que desejamos isso, para de facto nos empenharmos nesta transformação da nossa civilização. Sim. Então, diz ele que para muitos de nós é difícil desejar o céu. E depois ele te dá uma exceção, não é? Exceto no sentido em que o céu possa significar reencontrarmos com os nossos que morreram antes de nós. Sim, e sim, eu até desejo ir para o céu, desejo ir para reencontrar-me com aqueles que partiram antes, mas o resto, o que significa o céu, está um bocadinho... É difícil nós desejarmos isso, ou difícil de vivermos isso. E ele dá duas razões porque pode acontecer essa dificuldade para nós desejarmos o céu. Uma é que toda a nossa educação, estamos a falar de há mais de 100 anos atrás, tende a fixar a nossa mente neste mundo, e por isso a preocupar-se, a ocupar-se, a viver, a refletir sobre as coisas deste mundo que são passageiras e efêmeras. E o outro é que quando existe esse desejo real do céu, nós não o reconhecemos. Ou seja, quando existe em nós esse desejo do céu, nós não o reconhecemos como um desejo do céu. É mais ou menos como ver aquilo que são os nossos desejos de satisfação, não é? Se calhar, como é que se diz? Quando estamos apaixonados pela primeira vez e queremos unir-nos, não é, à nossa esposa, ao nosso esposo, ou temos um projeto de vida espetacular, de tirar aquele curso, ter esta profissão, de fazer aquele projeto, temos um gosto de fazer aquela experiência, não é, de ir visitar aquele país, ou aquele monumento, ou aquela maravilha do mundo, não é? Mas depois disso, não é? Ou seja, nós temos esse desejo, ficamos empolgados com essas coisas, mas depois não dão assim uma satisfação completa, né? Havia essa experiência de alegria, não é? De esperança, mas que desapareceu quando esse sonho se concretizou. Para lembrar agora, tenho que falar sobre isto porque tem tudo a ver com o tema, não é? Agora o treinador do Sporting, depois de ser campeão, estava a preparar o jogo que veio aqui fazer ao Estoril, já não sei qual é que era a pergunta, mas ele a dizer, não, aquilo foi muito feliz naquele dia, mas 2 dias depois já não sabia nada. O que é a vitória no campeonato, não é?
E é verdade. Se eu perguntar a todos os sportinguistas fanáticos, né? Claro que há aqui uma aura qualquer, né? Assim, de que ficamos mais ou menos contentes, né? Não que eu seja um fanático, mas depois também ao mesmo tempo há um vazio. Já passou, não serve assim tanta coisa, né? Por isso, há duas formas, não é, de lidar com isto. Por um lado, reconhecer este desejo, esta vontade, esta esperança de felicidade, de alegria, e depois ao fazermos essa experiência, de encontrarmos um vazio, ou seja, encontrarmos uma não resposta àquilo que despertou em nós este desejo. Então é aqui que começa lá o método C.S. Lewisiano, não é, da apologeta, quando ele diz, então podemos lidar com este facto, não é, de termos um desejo bom, e depois quando alcançamos aquilo que achamos que dava resposta a esse desejo, ficamos com vazio, ficamos com desinteresse. Então qual é que é a resposta a isso? Existe a resposta à moda dos tolos, não é? Assim, traduzido aqui nesta nossa versão. Por isso eles põem a culpa nas coisas em si. Por isso, afinal, esta mulher, a minha esposa, não é assim tão fantástica como eu esperava, então vou trocá-la por outra, não é? Afinal, o meu marido não é assim tão bom como eu sentia, por isso vou à procura de outro. Afinal, este sítio não é assim tão maravilhoso, tenho que fazer umas férias ainda mais espetaculares. Se calhar esta casa não é assim tão bonita ou tão boa, vou arranjar outra coisa, não é? Pronto, e vivem nisto. Vivem a vida toda a pensar que só têm que mudar e superar as suas expectativas para finalmente encontrar uma resposta, né, ao seu desejo de alegria, ao seu desejo de vida. Mas continuam sempre decepcionadas. Não conseguem aprender que a felicidade não está nas coisas nem nas pessoas, não? Nem sequer nas experiências, nas ações. E depois existe, como ele diz, a moda dos sensatos desiludidos. Percebem? Pronto, afinal isto é uma ilusão, não é? Afinal, quando era jovem até tinha estes sonhos, estes desejos, mas afinal não é assim tão bom. Escuso estar aqui a preocupar-me com isso, não é? Escuso de ir ali a procurar o fundo do arco-íris, não é? O fim do arco-íris, para ver se encontro o pote de ouro, não é? Não vale a pena ter assim tanta esperança, tanta expectativa, que o mundo é o que é, não dá assim resposta nenhuma, sim. Tudo passa. Por isso, olha, não me apetece assim tanto, olha, tenho que aguentar, não é? Como dizia o outro, não é? Tenho que viver assim sem grandes esperanças, não é? Mas, por um lado, até pode ajudar, não é? A não vivermos iludidos, como diz o C.S. Lewis, mas, por outro lado, se existe mesmo felicidade, não é? Se aquele desejo que nós temos, não é, de felicidade e de vida pode mesmo ser saciado. Então, se calhar, não é? Se nós vivemos mesmo para sempre, não é? E quando chegarmos ao céu, não é? Podermos ver, então, atenção que tu podias ter sido feliz, atenção que tu podias ter vivido uma alegria muito, muito maior, não é? Por isso este bom senso, entre aspas, não é? Que o C.S. Lewis traduz, diz que basicamente sufocou em nós a possibilidade de desfrutar dessa felicidade. Então existe uma terceira moda, se quisermos, que é porventura a mais equilibrada e a melhor e a mais saudável para nós, não é? Que é a moda cristã, como ele diz, não é? As criaturas não nasceriam com desejos se não existisse a satisfação para esses desejos. Por isso temos fome, porque há comida para comer, não é? O pato deseja nadar e há água, não é? Existe água para ele poder nadar e coisas assim parecidas, não é? Mas há desejos, não é, em nós que não podem ser satisfeitos pelas coisas, nem pelas atividades aqui deste mundo. E isso não é para vivermos infelizes ou ansiosos, não é? Porventura, os prazeres terrenos não têm a intenção de dar resposta a esse desejo do eterno, esse desejo de felicidade certa, mas têm sim o poder de despertar em nós essa vontade
e ao mesmo tempo conduzir-nos ou ajudar-nos a conduzir-nos a essa satisfação real. Termina ele, neste caso, tenho de cuidar, por um lado, para nunca desprezar ou ser ingrato por essas bênçãos terrenas, das coisas boas, não é? Das satisfações da terra, mas por outro lado, nunca tomá-las equivocadamente por algo mais do que elas são. Meras cópias, eco ou miragem. Tenho de manter vivo em mim o desejo pelo meu verdadeiro país de destino, aquele que não encontrarei antes da minha morte. Nunca devo deixar que ele me sufoque ou fique de lado. A jornada para esse outro mundo e a ajuda para que os outros façam a mesma coisa devem se tornar o objetivo principal da nossa vida. Por isso, a moda cristã, não é, de viver e de interpretar este desejo de vida e ao mesmo tempo não encontrarmos a satisfação completa a esse desejo, deve despertar em nós a certeza, não é, de que há algo de melhor, não é? E que não passa ou que não se esgota nestas coisas passageiras. Por isso este equilíbrio, esta tensão de viver bem aqui na Terra como preparação e como esperança e como expectativa do que é viver realmente bem lá no céu. E pronto, essa é a esperança, esta esperança como virtude teologal. Mas ele termina aqui com umas piadas que eu acho que não são assim tão coisas, mas que diz que é as pessoas a brincarem um bocadinho o que é o céu, quando aparecem aquelas passagens do livro do Apocalipse, que é cantar ao som da harpa e da cítara, e todos contentes, e com vestes assim, com vestes assado, ao que ele diz, se as pessoas nem sequer sabem ler um texto, não vale a pena discutir com eles, não é? Alguma vez o texto tem significados e tem simbolismos, e isso simboliza tantas outras coisas, não é? Daquilo que é perene, daquilo que é valioso, daquilo que é harmonioso, sabe? Por isso não vale a pena entrar nessas discussões. Como quer dizer, de facto, nós, quando falamos do céu, qual é que é a linguagem do céu? Explica-me lá o que é o céu. Eu, no último domingo, depois de uma homilia, veio um senhor a dizer-me: Sr. Padre, hoje, pela primeira vez, o Sr. Padre explicou-me o que era o céu. E eu, o quê? Mas o que é que eu disse? E na prática o que eu disse foi que o céu é quando Deus for tudo em todos. E por isso, quando vivermos em plena comunhão com Ele. E como estava a fazer também a ponte para a comunhão sacramental, não é? Das primeiras comunhões e dessas coisas todas, não é? Usei essas expressões, mas aquilo para ele fez ali todo o sentido. Mas nós podemos falar do céu como falamos com as crianças, não é? Sobre o que é essa vida eterna, sempre sabendo que é um simbolismo. E não é porque temos esta linguagem assim tão simples ou tão direta que diminui essa verdade última, não é? Derradeira, que Nosso Senhor nos quer dar, que se baseia na morte e na ressurreição de Jesus, que é o centro, que é o núcleo da nossa fé. Sim. Então pronto, hoje foi esperança, que nunca mais acabou, mas é bom, ou seja, será sempre um grande sinal dos cristãos, não é? Como dizia ontem aquele vídeo que eu estive a ver sobre o Mary's Meal, sim, estava lá um dos voluntários, estava a conversar com uma mãe que tinha 3 ou 4 filhos e que não tinha com que comer e que eles não iam à escola, naquele processo antes de irem para a escola, e o voluntário perguntou: qual é que é o seu maior medo? E ela respondeu imediatamente com um sorriso nos lábios e de uma forma serena: medo? Eu não tenho medo, eu sou filha de Deus. Eu sou cristã e filha de Deus, não tenho medo. E é essa esperança, não é? Que não engana, de que nós somos todos chamados a dar testemunho, independentemente do que nos aconteça ou do que a gente vá sentindo. Então podem enviar mais sugestões, reações para podcast@paróquiadecascais.org. Vamos com certeza depois voltar a esta pula mais para a frente, aquela que falámos hoje. E bem, vejam este livro do C.S. Lewis, que vale a pena. Eu acho que já há uma edição em português de Portugal. Não tenho a certeza, eu só encontrei essa em brasileiro, tenho em inglês também, mas não foi aí que nós viemos agora. Se não, também é um clássico que encontram em imensos sítios. E bem, continuamos neste caminho em conjunto por estas redes digitais e vamos a isso. Vamos, até para a semana, se Deus quiser. Esperança. Vamos.
Vamos